psicanálise social analisa a identidade e a diferença e como esse problema entre Estados Unidos e Venezuela e o ataque hoje dos Estados Unidos à Venezuela pode ser analisado a partir da psicanálise, social. Meu nome é Flávio Rodrigues, sou psicanalista aqui da Psifísio e vou falar um pouquinho sobre psicanálise social. Em 2007, enquanto eu fazia a graduação, eu tinha muita curiosidade em entrar em grupos que falassem sobre filosofia, sociedade, educação, e eu entrava nesses grupos acadêmicos na extinta plataforma Orkut. Enquanto eu ia lá buscar um conhecimento, buscar uma discussão entre pessoas que eram naquela época acadêmicos, eu me deparei com um lugar de muita agressividade. E esses grupos, essas comunidades, eram comunidades fechadas em que havia grupos dentro desses grupos que discutiam entre si e que havia muita violência na fala, muita discussão agressiva, com ofensas e tudo mais. Mas também, quando a gente ia para os eventos, seminários, palestras, e que a gente entrava num grupo de discussão dentro da universidade, as discussões geralmente descambavam para esse tipo de ofensa pessoal, ofensa de algum tipo de afirmação que não cabia naquele ambiente e não cabia também na discussão, né? Enquanto eu buscava conhecimento e tentava entrar em lugares para que eu pudesse discutir sobre aquilo que eu vinha estudando, eu encontrava muita agressividade, muita agressão. E isso me chamava muita atenção, porque em todos esses meios, em todos esses lugares que eu ia, eram pessoas, né, que eu considerava pessoas que tinham algum tipo de conhecimento acadêmico em que eu poderia me espelhar ou tirar alguma conclusão, né? Então, enquanto eu pensava em acesso, por exemplo, a artigos, acesso à democratização mesmo da informação, naqueles lugares era uma imposição de ideias, e essas imposições de ideias assim reacionárias, buscando um pensamento que até certo ponto já estaria superado. Por exemplo, dentro dos grupos de filosofia, discussões sobre a questão bem esdrúxula, e para mim era uma coisa assim que não haveria por que se discutir sobre se a Terra era plana ou se não era plana, ou discussões sobre nazismo e socialismo, né? Coisas assim que me chamavam a atenção, que não tinha, que a gente parecia que já havia sido superado isso, né? Mas não, estavam lá. Em 2011, né, já na formação como psicanalista, eu ainda atuava como professor, e numa das idas para a escola onde eu trabalhava, eu percebi que haviam várias igrejas neopentecostais surgindo naquele momento. E era como se fosse farmácia disputando o mercado. E isso me chamou bastante atenção, porque eram várias congregações, e às vezes a mesma designação, mesmo nome, mas uma de frente para a outra, uma do lado da outra, disputando o mercado, disputando ali, né? E numa comunidade extremamente pobre, uma comunidade que precisava muito mais de políticas públicas do que da igreja, né? Então, assim, qual era a minha preocupação naquela época? É que haveria, né, um aumento muito grande do dogmatismo religioso, ou seja, um tipo de pensamento, um tipo de análise do mundo, um tipo de visão de mundo em uma comunidade bem grande. Então, assim, na época, eu fui convidado a escrever um artigo, e escrevi um artigo sobre a alienação através da religião, né? E falando sobre a questão política que estaria envolvida ao longo do tempo, né, na construção de um tipo só de pensamento, um tipo só de
de pensamento sobre o mundo, um tipo de visão de mundo que iria aos poucos se estabelecer e que iria crescer, né? Então, eu escrevi sobre isso e na época eu pensava que estava havendo um certo retorno de algo, um retorno de algo que já havia sido, até aquele momento, eu pensava que já havia sido superado, que são questões assim, questões sobre aborto, sobre a homossexualidade, e vinham surgindo algumas questões bem, bem importantes, assim, sobre a questão do comunismo nas escolas, e vários outros posicionamentos assim que, né, meio que nos deixavam um pouco em alerta. Escrevi esse artigo, que está no livro Transformação através da Psicanálise Humanista, e continuei estudando o tema, né? E em 2014 eu iniciei a minha tese de formação em psicanálise e aprofundei o tema sobre um ponto de vista que eu tinha estudado lá em 2005, 2006, 2007 em Stuart Hall, né, que era a questão do multiculturalismo chegar num ponto em que, a partir daí, existiria um platô e que a resistência que sofreria a esse multiculturalismo seria de uma forma agressiva, de uma forma violenta, como eu via nas discussões de 2007 no extinto Orkut. E aí, uma coisa que me impactou na época, lá em 2007, quando eu li o livro do professor Tomás Tadeu Silva, organizado por ele, em que tem textos do Stuart Hall e da Catherine Woodward, é que o que aconteceu em Kosovo, e Sérvia e Kosovo, na Sérvia e entre Sérvia e Croácia ali, e aquela guerra entre vizinhos, né? O que aconteceu ali, eu achava que não aconteceria de novo, né? Que é muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, no nazismo, em que pessoas da mesma família, filhos, denunciavam os pais, essas coisas assim, que a gente achou que já havia sido superado lá nos anos 40, né? E que nós viveríamos um mundo mais multicultural, mais multilateral e que isso seria. Mas a gente chegou num ponto onde o próprio Stuart Hall fala sobre até onde nós iríamos, né? E quando ele fala de Londres, a cidade mais cosmopolita do mundo, eles trazem essas no livro Identidade e Diferença, que trazem as falas ali das pessoas dizendo assim: você não vai entender o porquê que o meu cigarro é diferente do cigarro dele, já que os dois são cigarros, mas um é um cigarro sérvio e o outro é um cigarro croata. Então, assim, essa identidade, essa identificação até pelo maço de cigarro, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E de como, né? E de qual a possibilidade de a gente chegar num ponto em que esses pontos iam se ligar de forma mundial, né? Globalizado, né? E aí surge essa ideia, né, de globalismo, essa ideia em que existe uma entidade, como por exemplo a Ursal, que seria uma entidade de esquerda, comunista, que estaria impondo ao mundo um tipo de... Então toda né, de certa forma, de todo esse retrocesso, né, que teria ficado na Guerra Fria até os anos 90 ali, né, com o fim da divisão, com o fim do Muro de Berlim, a gente achou que isso já não aconteceria de novo. Mas aí vem e vai retornando de uma forma cada vez mais organizada, né? E aí nos estudos de redes, né, a gente vai ver que esses nodos eles vão se encontrando de certa forma, né? E isso vai criando um tipo
de dogmatismo nas bolhas que vão se fechando, ou nos clusters, né, que vão se fechando, em que esses clusters vão fazendo com que as pessoas, dentro dessas bolhas, elas discutam a mesma coisa e passem a viver isso como realidade, né? Então, assim, usando o que o Stuart Hall fala lá, é que a gente chega num ponto, né, em que existe uma tensão no multiculturalismo, porque a ideia de entrada pela via das plataformas sociais ou pelas redes de informação tecnológica, a partir do computador, a partir depois, mais tarde, do smartphone, a gente consegue chegar a lugares que a gente não chegaria. E aí, pessoas que nunca se comunicariam se comunicando. E aí, para mim, na época, eu recebi a fala do Humberto Eco, assim, com um pouco de arrogância, né? E ele diz assim que os idiotas vão falar mais alto do que os prêmios Nobel e vão discutir com o cientista, né? Sobre coisas que já foram superadas, né? E aí eu escrevi o livro Nervuras, Interação e Comunicação, né, falando sobre como que isso vai influenciar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas. Como essas tensões e como esse identitarismo ele vai estar em um ambiente totalmente digitalizado, em que não sobre mais espaço para que a gente possa pensar a realidade física, e isso foi assim, uma mudança também naquilo que eu vinha pensando sobre a democratização da informação, mas como agora uma imposição de uma identidade sobre a outra e as diferenças sendo anuladas, né? O Flávio Fiorucci vai falar no livro dele Ciladas da Diferença que a esquerda se apodera do termo diferença, mas quem cria a diferença é a ultradireita, né? É o nacionalismo o nacionalismo fascista, tanto de Mussolini quanto de Hitler, que cria a identidade e a diferença, ou que cria a diferença a partir da identificação conjuntista deles como sendo uma raça superior, ou sendo a superioridade, vendo na diferença no judeu como sendo o problema do mundo. Hoje, né, com o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, a gente tem um ataque à soberania não só da Venezuela, mas assim da América Latina, né, em que uma potência imperialista vem e ataca um país que, né, tem os problemas deles, né? O Maduro pode ser tudo, né, mas narcotraficante, ou narcoterrorista, como queiram, seria um avanço, né, linguístico para identificar algo que não existe, né? Uma ideologia se impondo, uma ideologia imperialista, como foi feito na Colômbia, na guerra contra o tráfico, né? E a gente pensar que a cocaína, o ópio, todas as drogas que foram trazidas para os Estados Unidos, né, foi a partir do exército americano e foi disseminada para o mundo inteiro, e não ao contrário, né? Então, assim, quando a gente vai pensar sobre isso dentro da psicanálise social, a gente vai ver que existe um ponto de resistência em que as identidades elas vão resistir a essas mudanças, né? E quanto mais essas mudanças vão impactando o dia a dia, mais as resistências vão aumentando, né? Então a gente percebe que o multiculturalismo ele chega num ponto onde a resistência está em, por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foi quando o estilo cowboy chega no Brasil a partir dos filmes, e a cultura nativista gaúcha cria uma série de indumentária e cria uma tradição que até aquele momento não existia.
Então, nesse ponto, quando o multiculturalismo, ou quando várias culturas começam a convergir, ou começam a aparecer de certa forma, invadir o espaço de algumas tradições, essas tradições vão resistir. E essa é uma questão importante, porque algumas tradições locais, elas se assemelham muito a outras tradições locais, né? E a outras e a outras. Enquanto elas estavam isoladas naquela localidade, ela não tinha tanta força para subverter toda uma população a um tipo de identidade. Porém, né, com a tecnologia da informação, a gente vê que essas tradições, né, elas vão, de alguma forma, encontrando identidades entre elas e vão promovendo uma a outra e vão fortalecendo um tipo de discurso que é identitário, em que a diferença ela é problemática e a diferença ela vai ser sempre excluída. Flávio Fiorucci fala que no Brasil, um país extremamente católico nos anos 90, ou religioso, vamos dizer assim, né, mas com uma doutrina católica, tinha muita dificuldade ali em São Paulo, por exemplo, onde ele fez a pesquisa dele, de aceitar, por exemplo, nordestinos e pessoas que vinham do Nordeste para trabalhar em São Paulo. E eles eram vistos como uma diferença, né? O nordestino era visto como uma diferença. Essas questões que parecia na época algo tão distante da nossa realidade, começa a tomar cada vez mais força, mais força, mais força. E hoje, com o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, a gente vê pessoas comemorando, né? Comemorando a morte de várias pessoas e comemorando a guerra, né? O Erich Fromm se encontra dentro desses teóricos, a gente pode encontrar aquilo que o Erich Fromm fala assim, mas como é possível a guerra, né? Como é possível, né, que países tão desenvolvidos como a Alemanha possa se bestializar, né, e começar a atacar a própria população alemã. E aí o Erich Fromm vai pensar que como que é possível isso? Como é possível a guerra, né? E essa ultradireita, né, esse nacionalismo, ele vai ganhando força, vai ganhando potência, né? Então, tanto Fromm como Hall, ou Atwood, ou Pierucci, eles vão falar que existe uma identificação aqui, né? Uma identificação que vai ser uma forma de promover a diferença, né? Enquanto a esquerda diz que a diferença é algo salutar ou é bom e se apropria do termo diferença, é na direita que a gente vai ver, é na ultradireita que a gente vai ver a ação real, né, do identitarismo, em que a diferença é um problema, a diferença é algo que a gente precisa eliminar, né? Como a gente viu acontecendo, as pessoas comemorando o ataque da polícia do Rio de Janeiro à comunidade lá e matou várias pessoas, e isso foi um dos maiores massacres que teve no Brasil dos anos 2000 para cá. Então, assim, essa formação identitária em que a diferença, a gente não vai mais perceber a diferença na cor da pele, a gente não vai ver essa diferença mais no gênero, mas sim no discurso. O discurso formado por um tipo de dogma, por um tipo de posicionamento político, por um tipo de posição no mundo, vai ser mais forte, mais frequente do que, por exemplo, a cor da pele no sentido de que ela vai ser algo a ser pensado, mas quando um negro se identifica como evangélico de ultradireita,
esse negro ele não está mais sobre o manto da sua pele, ele está sobre o discurso, né, da identidade, né, daquilo que ele identifica como sendo igual a ele naquele momento. E isso a gente viu agora no Réveillon, em que a igreja evangélica vai para a praia fazer um culto gospel lá, e várias pessoas negras aderindo ao culto gospel, né? Então a gente vai vendo que existe uma infiltração, né? Existe toda uma capilaridade, e não uma infiltração, mas sim uma capilaridade em que as igrejas neopentecostais estão colocando um tipo de dogma, um tipo de posição, um tipo de visão de mundo, e que a cor da pele continua sendo um problema, a cor da pele, né, na questão identitária, mas é um problema menor do que a questão discursiva e a questão dogmática, não? Então isso é um problema em que quando a gente elege um tipo de diferença como sendo uma diferença perniciosa, a gente vai sempre procurar dentro daqueles que eu me identifico algo que faça sentido para que eu possa continuar com essa identificação. Então existe um perigo muito grande, né, dentro do dogmatismo, dentro dessas ideologias, em que a diferença ela de certa forma, um problema e não uma solução, né, em que vários dogmas religiosos, várias pessoas de diferente etnia, de diferente gênero, compõem uma população rica e que pode conviver a partir dessa diferença. Mas não, a diferença pontuada por Fiorucci e que está ali no livro de Stuart Hall, e que o Erich Fromm vai falar sobre a questão do judeu, né, é uma diferença que marca uma separação entre aquilo que nós somos, o identitarismo, que hoje a gente vai pautar ele aqui como sendo um dogmatismo e uma visão de mundo estreita, né, e de ultradireita, tá, de ultradireita, em que a cultura de ódio ela se alimenta todos os dias, né, elegendo algumas pessoas como sendo pessoas que precisam ser eliminadas do mundo, né? Então, quando a gente nomeia a diferença e tenta exterminar ela, né, ao mesmo tempo a gente nomeia a nossa diferença, né, e nos identificamos com aqueles que são iguais a nós, ou são idênticos, né? E aí a gente passa para um ponto mais importante, né? Por exemplo, como resolver o problema da Palestina, por exemplo. Como resolver o problema que vai começar agora na Venezuela, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? E aí a gente vai ver que a economia, né, dita o que é a necessidade momentânea, no caso o petróleo para os Estados Unidos, né, como foi no Iraque, agora na Venezuela. No caso do petróleo, as terras raras, né, então o perigo de entrar pela Venezuela e chegar ao Brasil, né, uma guerra dessa forma, né, e aí a gente vê que a economia dita o parâmetro, né, e o discurso identitário faz com que a gente eleja quem são os diferentes e quem deve ser exterminado, quando na verdade existe toda uma economia, né, que está por trás de toda essa agressão, de toda essa problemática envolvendo a identidade e a diferença. A psicanálise social de Erich Fromm, ela vai ver não apenas aquilo que está no manifesto, né? A gente não vai olhar apenas para o crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil, por exemplo, ou nessa comunidade, mas a gente vai ver a desassistência que existe numa população extremamente carente, né, e que vai buscar
uma forma de suplantar todo o seu sofrimento. E ali dentro da igreja vai ter uma comunidade que vai acolher essas dores e que vai colocar em curso algumas formas de crescimento pessoal e a partir da igreja, a partir do dogma, as pessoas vão ter na realidade uma mudança na sua vida, uma mudança financeira, né, porque estão em comunidade onde todos se apoiam, e a gente vê que o Estado falhou, e que a educação falhou, e que a cultura falhou, e aí a gente aos poucos vai aniquilando a diferença a partir de um discurso que é identitário, mas no fundo, a gente tem questões econômicas muito mais importantes para resolver.